Artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever à família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Bem-vindos! Esse é mais um Papo de Jovem. Através de uma enquete que a gente lançou nas redes sociais para saber o conhecimento da população acerca do ECA, a gente sentiu a necessidade de trazer esse tema aqui para vocês hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 13 de julho de 1990 e é garantido pela Lei de número 8.069. Essa lei define que crianças e adolescentes têm o direito garantido de estudar, brincar e ter saúde de qualidade. Assim como terão que responsáveis pela proteção e direitos além da nossa família. Exatamente. E na edição de hoje a gente vai conhecer algumas instituições e serviços que compõem o que se chama Rede de Proteção, além de saber também o conhecimento da população acerca do tema. A escola tem o papel de cumprir a política pública da educação e nela acontecer encontros comunitários de crianças, adolescentes e jovens. O espaço escolar, então, é um ponto de informação e acesso a direitos, sendo um canal importante para identificar, encaminhar e orientar sobre as violações. Hoje estamos aqui com Gilberto Silva para conhecer um pouco mais de como se dá o papel do sistema de educação na orientação e proteção da criança e do adolescente dentro da rede de ensino. Gilberto, sabemos que a escola faz parte da rede de proteção. Quando acontece alguma violação com algum aluno ou aluna, quais os procedimentos precisam ser tomados pelos responsáveis da escola? Bem, Carla, a situação, quando acontece esse tipo de situação, a escola tem o gestor da escola, tem o supervisor da escola e os próprios professores que, quando encontram qualquer tipo de violação, a gestão precisa acionar o conselho tutelar. Né? Então, a partir do conselho tutelar acionado, se marca a reunião com os pais, muitas vezes a primeira reunião acontece na escola, e a partir da complexidade do problema, é que a gente vê outras instâncias. Sim. Na escola, existe alguma pessoa responsável pelo acolhimento da vítima de uma violação de direito? Carla, é como eu te falei, geralmente o diretor e o supervisor, por terem acesso aos 3 turnos na escola, eles são as pessoas responsáveis. Mas a gente já percebeu, eu falo a gente enquanto Secretaria da Educação, que são poucas pessoas dentro de uma escola para uma demanda que a gente sabe que tem casos que muitas vezes a gente nem sabe, até mesmo porque tem poucas pessoas, como eu te falei, para ter esse acompanhamento. A gente entendeu, a gente já há alguns anos anteriores, a gente fizemos formações para professores, para supervisores, para diretores, e a gente viu que o resultado disso foi pífio. A gente entendeu que era necessário trabalhar com os próprios estudantes com essas temáticas, né, que envolvesse qualquer tipo de abuso. Né? E fizemos, enquanto Secretaria da Educação, lá no município de Cabedelo, fizemos parcerias com a REMAR, que é uma rede que tem intermunicipal aqui em todo o estado da Paraíba, que trabalha com essas questões sociais, que trabalha com essas temáticas sociais voltadas para criança e adolescente, né, em preservação aos direitos desses. A gente fez parceria com a SPM, que é Serviço Pastoral dos Migrantes. A gente fez parcerias até com o Ministério Público, né, em campanha. E temos também no município o CMDCA, né, que em parceria com os conselhos são os primeiros agentes que, junto com a escola, buscam, quando aparece esse tipo de problemas, solucioná-los. Mas a gente entendeu que era necessário trabalhar diretamente com o jovem, com o adolescente, e o resultado tem sido surpreendente. A gente aproveita até para dizer que uma das instituições que mais nos acompanhou nesse trabalho foi a Serviço Pastoral dos Migrantes e a REMAR. Né? E a gente hoje, nós temos a comissão
da REMAR municipal dentro do nosso município, composta por representante do CMDCA, do Conselho Tutelar, representante da SEMAS, que é a Secretaria de Ação Social, representante do Conselho Municipal de Educação, mas acima de tudo temos o NUCA, o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes do município de Cabedelo, que é ligado ao selo Unicef, que tem sido, eu diria, a mola propulsora dessa expansão, dessa discussão sobre os direitos da criança e do adolescente, né? Em toda a violação de direito dessa criança, o NUCA vem se estruturando dentro da cidade e, assim, como eu já disse, a SPM vem dando formação semanalmente para esse pessoal. A gente, a cada mês, a gente tem um calendário também de formação com a REMAR e essas temáticas estão sendo trabalhadas com eles e eles estão voltando para as escolas e trabalhando isso dentro da escola. Então, a gente está entendendo que os alunos estão ficando mais esclarecidos dos seus direitos e dentro dessas violações, aí sim, eles sabem quem procurar e eles procuram. Hoje eles têm mais abertura para isso. Eu posso até mais na frente citar um caso recentemente que aconteceu com um adolescente de 15 anos, um adolescente em uma escola da EJA. Né? Aconteceu agora semana passada e eu estou como coordenador da EJA, que em um outro momento a gente pode falar sobre isso. Claro. Há um processo contínuo de formações para professores, gestores, vigilantes e merendeiras com relação à sensibilização para identificar, orientar e encaminhar casos de violações das escolas, dentro das escolas? Bem, o CMDCA, que é o colegiado, né, que trabalha junto com os conselhos tutelares lá do município, eles têm periodicamente feito esses trabalhos. Mas é como eu disse, o resultado disso na escola a gente não vê com grande abrangência. Não temos nós, assim, na minha percepção, né, como educador e trabalhando diretamente com os estudantes, a gente não vê essa assistência chegar de uma forma mais consolidada. Por isso a gente entendeu que era necessário preparar os alunos para essa realidade, para que eles mesmos tomassem a iniciativa de buscar ajuda na escola quando isso estivesse acontecendo na vida deles. Até mesmo porque a gente sabe que não só é dentro da escola que essas coisas acontecem, né, quando se trata de violação do direito dessas crianças. Sabemos que as violações não acontecem apenas dentro das escolas, mas também fora delas. As escolas têm oferecido meios para os alunos conhecerem os tipos de violações e quais os canais de denúncia? Bacana. Como eu já te falei, a gente entendeu, enquanto Secretaria de Educação, que era necessário envolver os estudantes, né, em formações, em oficinas constantes, e aí essa parceria com a REMAR, como eu te falei, é uma instituição bem conhecida que luta em prol dos direitos da criança e adolescente na Paraíba. A gente fez parceria com a REMAR, começamos a participar de uma rede intermunicipal, que uma vez por mês se reunia em João Pessoa. Temos 15 dias que foi criado agora a comissão municipal da REMAR, com a REMAR participando da rede dentro do município. Nós já tivemos uma ação agora recentemente com a Secretaria de Ação Social, com a relação ao abuso, né, no campo... Desculpa, cortei aí, o abuso... Infantil? O abuso sexual, de exploração, né, sexual das crianças. Então a gente recentemente teve essa formação, acredito que foi dia 18 agora, né, uma carreata envolvendo vários educadores, envolvendo crianças, adolescentes. Por sinal, muito bem elaborada a discussão. A gente tem essas formações continuadas, como te falei, não só pela REMAR, mas pela SPM, Serviço da Pastoral dos Migrantes, que é aqui em Bahia, mas está indo lá para Cabedelo toda quarta-feira trabalhar com crianças temáticas nesse campo, principalmente a mediação de conflitos, que a gente entende que esses alunos precisam ter direito à voz, e essa voz precisa ser ouvida e preparada, dar todas as condições para que eles tenham condições de falar. A gente entende que a mediação de conflitos
tem contribuído de forma importante nesse processo de negação dos direitos deles. Então, hoje nós temos crianças e adolescentes protagonistas no município, eles mesmos fazendo intervenção nos problemas que surgem dentro da escola. Então, hoje não tem mais só o diretor, o supervisor, que é muita pouca gente dentro da escola, né, para estar acompanhando isso. O professor, muitas vezes, passa despercebido, porque nós temos professores, principalmente quando é do 6º ao 9º ano, são 8 professores, entra 50 minutos numa sala da aula e corre para outra. E às vezes tem até outra escola, tem outro município. Então a gente entende que até para chegar nesse professor se torna difícil. A gente entendeu que capacitando os alunos, tornando os alunos protagonistas em defesa dos seus direitos, e esses alunos orientando outros alunos, a gente teria sim um resultado maior em termos de dar toda a condição à criança ou adolescente a procurar uma pessoa na escola e denunciar qualquer tipo de abuso nos direitos dela. Isso é muito bom, porque a criança já pode ficar ciente, né, dos seus direitos e tudo. E outras crianças também podem passar isso para outras, né? Para você ter uma ideia, a gente no município hoje, a gente está criando, a gente está efetivando, está concluindo agora esse mês de maio, a eleição dos líderes de turma. E a gente entende que esses líderes de turma têm que trabalhar a propositura de cultura de paz, né? Então, esses líderes de turma, a gente está criando grupos, clubes na escola, de representantes, de líderes de turmas, onde eles vão ter essas formações, não só pelas instituições, mas já temos alunos formados pela SPM e pela REMAR, para que eles sejam protagonistas nesse processo de formação. Então, vão ser alunos trazendo essas temáticas sociais em defesa dos direitos da criança e do adolescente para outros alunos. A gente entende que o resultado vai ser surpreendente, porque a gente tem 2 escolas apenas preparadas nessa perspectiva e os resultados já têm sido satisfatórios. Só elogios nós estamos tendo de instituições, de pais, de educadores, vendo com que desenvoltura esses alunos já estão para a defesa. Então, esses alunos agora estão capazes de não ser só mais protagonistas na vida deles, mas ajudar outras crianças a serem protagonistas também. Isso é muito bom. Bacana. Nós agradecemos pela sua disponibilidade para a nossa gravação. Voltamos com você. É importante conhecer como trabalham os responsáveis pela nossa educação. Continuando o nosso programa, vamos conhecer agora outra instituição responsável pela proteção. Aqui no Brasil foi instituída a Lei 8.242, no dia 12 de outubro de 1991, que criou o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, que recebeu a sigla de CONANDA. O CONANDA ficou responsável por implantar em cada município do país um conselho responsável por assegurar, monitorar e também desenvolver novas leis para a proteção da criança e do adolescente. Esses conselhos municipais receberam a sigla de CMDCA, que significa Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Para conhecer melhor como o CMDCA trabalha com crianças e adolescentes, a nossa repórter Priscila vai bater um papo com Célia Domiciano, que faz parte do conselho do CMDCA aqui de Bahia. É com você, Priscila. Oi, gente. Estamos aqui com Samara Angelina, que é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, para bater um papo massa com a gente. Então, Samara, gostaríamos de saber e que você explicasse um pouquinho sobre o que é o CMDCA. Então, o CMDCA, ele é um conselho deliberativo, né? Nós tomamos algumas decisões que influenciam na política da criança e do adolescente diretamente. Tanto quando a gente fala em política, a gente está falando de política pública, né? Das ações no município. Então, o CMDCA ele é constituído nesse intuito, né? Para fiscalizar, deliberar, para planejar. Então, essa é a função do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ter esse conjunto de ações voltados para a garantia dos direitos da criança e do adolescente no nosso município. E como é composto o CMDCA? Hoje o CMDCA é composto por membros da sociedade civil, né, através de ONGs, associações, e também de representação governamental. Atualmente a nossa composição numérica é paritária, né? Temos 5 representantes titulares da sociedade civil
e 5 titulares da representação governamental, né? Através das secretarias se dão essa representação governamental. E como eu falei, da sociedade civil se dá através das associações, ONGs, né? OSCs, por aí vai. E quais os desafios que vocês encontram para a efetivação de políticas de proteção à criança e ao adolescente? A dificuldade para a efetivação, eu acredito que se dá muito na questão do gerenciamento. De a gente juntar, né? São 2 esferas diferentes, né? E a gente tem que juntar em reuniões ordinárias, né? A gente chama de reuniões ordinárias, né? Mensalmente nós temos um dia, né, específico da semana, aqui é a segunda quarta-feira de todos os meses, para se reunir, né? Porém, quando não tem essa possibilidade, a gente se junta. Hoje a gente tem uma comunicação bacana através do WhatsApp, então a gente tem um grupo nosso, a gente se reúne. Quando não dá para sair naquela data, já a gente reagenda, faz de modo extraordinário também. Quando a gente já tem discutido, né, a chamada reunião ordinária, que é mensal, e surge alguma outra temática urgente, a gente realiza as reuniões extraordinárias, né? Dentro daquele mês, né? Mesmo já tendo acontecido a tradicional ordinária, a gente também aborda. E temos as comissões, né? Dentro do nosso conselho temos as comissões temáticas, que a gente chama, assim, particularmente de comissões permanentes, e temos as comissões especiais, que acabam surgindo devido a uma demanda específica, e já, se a gente não aborda isso especificamente numa comissão, a gente cria ela, né, especialmente para aquilo. E é a chamada comissão especial. Então, dificuldade de efetivação na política. Em si, às vezes o diálogo. Nós, às vezes, temos um diálogo um pouco reduzido com algum gestor em especial. Então, é mais esse enfrentamento de, primeiro, ter um consenso. Quando a gente fecha um consenso, a gente tem a dificuldade do diálogo. Depois que a gente passa aí essas 2 etapas, vamos para a fase de implantação. Quando não depende exclusivamente do conselho, é mais complicado. Quando é alguma ação que o conselho em si pode efetivar, é mais tranquilo. Agora, quando a gente depende de outros, né, de outros parceiros, ou até da própria gestão do momento, é um pouquinho mais complicado. E o CMDCA também pode ser um canal de denúncia para violação de direitos? Sim, como ele tem esse caráter de fiscalizar, né, também, nós nos constituímos como um canal de denúncia, sim. Como o nosso contato é mais próximo aos conselhos tutelares e à rede de proteção do município, então, existe a Casa dos Conselhos, né, aqui no município de Bahia, que pode ser feita a denúncia direto, né, nesse local, que lá não só funciona o Conselho da Criança e do Adolescente, mas possui outros conselhos também, como da pessoa com deficiência, o Conselho da Mulher, que está para se estabelecer. Então, além de procurar a Casa dos Conselhos, temos alguns canais como o nosso Instagram, né? E a gente também recebe algumas denúncias via Ministério Público ou Conselho Tutelar. Sim. E quais os procedimentos que vocês adotam frente a essas violações? Certo. Varia muito como essa violação se apresenta, né? Como a gente recebe as denúncias geralmente encaminhadas, não é uma denúncia geralmente direta de uma pessoa física para o conselho, a gente se reúne, avalia se é uma questão administrativa, se é uma questão mais deliberativa direta do conselho, ou se é caso de encaminhamento. Então, a gente
trabalha em cima da articulação e do encaminhamento, Dependendo da denúncia. demanda, da forma que ela se apresenta. E sabemos também que você é integrante da Associação do Espaço Social da Cidadania para Todos. Qual o objetivo desse espaço? A Associação Espaço Social Cidadania para Todos, ela vem, o nome em si já diz muito, ela vem para tentar garantir a cidadania de todos, né? Vem nesse pensamento de trazer acessibilidade, de reduzir, né, questões sociais, de trazer informação para as pessoas através do esporte hoje, né? Do esporte e algumas ações sociais, né? Então, a gente tem um trabalho aqui no município de Bahia e também em outros polos, né? Hoje a gente tem uma atuação no Rio de Janeiro, a gente tem em Pernambuco, né? Então, o nosso trabalho em si é realmente trazer cidadania para todos nas mais diversas formas, mas especialmente através do esporte, né? Porque o esporte é uma porta democrática, digamos, né? Uma das portas democráticas que nós temos e a gente consegue ver resultados aí que mudam vidas, histórias, né? A gente tem resultados de usuários que não conheciam, por exemplo, o jiu-jitsu, tem acesso através da nossa oficina, conhece o esporte, né? E acaba se apaixonando por ele. Então, temos atletas hoje com 14 anos, meninas que começaram com 9, 10 anos e hoje já são atletas da nossa instituição, que tem campeonato de nível nacional, né? São medalhistas a nível nacional, nível regional também, nível estadual. Então, é nesse sentido que a ONG Cidadania para Todos, ela tem trabalhado realmente para tentar viabilizar e garantir esses direitos. E o esporte é uma porta muito grande para o jovem, né? Que chama mais a atenção do Sim, jovem. sim. Existe um impacto social muito grande, né? O esporte, como eu disse, ele muda vidas, ele muda histórias. A gente vê uma acessibilidade muito boa quanto à pessoa com deficiência, né? A comunidade LGBTQIA+, a gente vê isso. Então, o esporte, ele abraça um leque enorme da sociedade, né? Não existe essa questão discriminatória, né? A gente, para ter um esporte, eu não preciso dizer qual a minha orientação, não preciso dizer qual a minha cor, a deficiência física também não é um empecilho, existe o paradesporto, né? Então, o esporte, ele é uma porta bem larga, digamos assim, né? bem ampla, que traz resultados visíveis, né? E até numéricos, dependendo de como ele está ali, inserido. Então, antes de terminar a entrevista, queremos saber se você tem algum recado para deixar para o pessoal de casa que está nos assistindo. Então, o recado que eu queria deixar para cada um de vocês é que a política da criança e do adolescente, ela precisa ser difundida, ela precisa ser compreendida e precisa ser vestido a camisa de que devemos lutar pelo direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Devemos preservar a vida, devemos garantir esses direitos aí para essa geração futura. E com isso, podemos exercer a nossa cidadania através do voto, né? Está chegando a eleição para a escolha de membros do Conselho Tutelar, né? A eleição vai acontecer no dia 1º de outubro, um domingo, né? De cunho nacional. E nós podemos exercer a nossa cidadania também através desse voto, de mais esse voto. Então, as pessoas que podem se candidatar têm alguns requisitos mínimos, né? Precisa já estar aí trabalhando, atuando junto à política da criança e do adolescente no nosso município há pelo menos 2 anos, nos últimos 5 anos. Tem que ter no mínimo 21 anos de idade,
Temos o edital aí disponível no Diário Oficial, né, o edital, o aditivo, nas redes sociais também do CMDCA, do município de Bahia, né, no site do município de Bahia. E é isso, nós temos que fortalecer a política, temos que escolher bem as pessoas que estão no poder público, e as eleições do Conselho Tutelar vêm para reforçar isso. Nós podemos colocar pessoas capazes, capacitadas, eficientes, para continuar trabalhando na garantia de direitos da criança e do adolescente no nosso município. Obrigada, Samara. Obrigada. Voltamos agora com os apresentadores. Além das organizações governamentais, as organizações da sociedade civil também se movimentam na proteção da criança e do adolescente. Na cidade de Bahia, existem organizações que fazem esse tipo de trabalho, e a exemplo existe a Aliança Bahia Franco-Brasileira, que é um centro multicultural que tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento da criança e do adolescente através da cultura, esporte e lazer. Verdade, desde curso de inglês e francês, a BFB também oferece oficina de judô e iniciação musical. Estamos aqui no Centro Multicultural da Aliança Bahia Franco-Brasileira para conhecer como essa instituição trabalha na oferta de oficinas para crianças, adolescentes e jovens aqui na cidade de Bahia. Aqui comigo, do meu lado, temos a educadora Gil. Tudo bem? Tudo bem, menino. Quais os serviços oferecidos pela organização para a promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente? A Aliança Bahia executa programas de proteção e de promoção dos direitos de crianças e adolescentes, conforme preconiza o ECA, no regime de apoio e orientação sociofamiliar. Dentro desse serviço são ofertadas oficinas de judô, karatê, dança, música, oficinas de inglês, de francês e curso preparatório para o Enem. A instituição atende esse público se torna parte da rede de proteção. Quais os procedimentos que vocês adotam quando recebem uma denúncia de violação de direitos contra crianças e adolescentes? Quando é feita essa denúncia, nós acionamos a rede por meio do Conselho Tutelar, realizamos acompanhamento com a criança, adolescente e a família. Como a comunidade pode participar das oficinas oferecidas pela BFB? Toda criança e adolescente que deseja participar das oficinas, ele deve estar devidamente matriculado na rede pública de ensino, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. Muito obrigada, Gil, pela entrevista. Voltamos agora com vocês. Além de todas essas instituições citadas aqui no programa, que são responsáveis pela proteção da criança e do adolescente, temos o Conselho Tutelar. Você aí sabe o que é o Conselho Tutelar e como ele funciona? Para nos ajudar ainda mais a compreender sobre o Conselho Tutelar, a nossa repórter Maria vai bater um papo com a conselheira Edivânia Dantas. É com você, Maria. Edivânia é conselheira tutelar há cerca de 9 anos, colaborando efetivamente com as escolas e famílias na proteção de crianças e adolescentes. Edivânia, vamos começar a nossa entrevista com a pergunta-chave. Qual a função do Conselho Tutelar? Bem, a função do Conselho Tutelar, ele justamente, como quando o Estatuto foi criado em 1990, os Conselhos Tutelares também foram criados. E a função, através do seu colegiado, dos membros, que são os conselheiros tutelares, a função estratégica é garantir, é zelar primeiro pela garantia de direitos de crianças e adolescentes. Qual a maior dificuldade que o Conselho Tutelar encontra na sua atuação na defesa, na garantia dos direitos das crianças e do adolescente? Bem, Maria, para todos os conselhos e conselheiros, a maior dificuldade é a falta de políticas públicas, a falta de capacitação, de todos da rede e também a deficiência na rede. Então, assim, a gente pode encontrar, sim, algumas faltas de equipamentos que garantem esse direito na própria rede. Então, esse é um dos maiores problemas de todos os conselhos tutelares do Brasil. Como se dá a relação do Conselho Tutelar com a família e a escola? Bem, são duas perguntas aí. O Estatuto, ele fala com relação à família. Lá no 136,
é um papel importante do conselheiro atender as famílias, está lá no artigo. Inclusive, nesse atendimento, encaminha, orienta, né, presta um certo apoio no esclarecimento do papel do conselho, do fortalecimento da própria família. Em seguida, nesse atendimento com a família, também faz alguns encaminhamentos, principalmente no socioassistencial, certo? Isso para a família. Com relação à escola, já o 56, ele fala da relação da escola ao conselho. Tem 3 situações no estatuto que a escola deve comunicar ao conselho tutelar, que é maus tratos envolvendo seus alunos, as faltas, né, as reiteradas faltas, evasão escolar, esgotando todos os recursos pedagógicos, se encaminha ao conselho tutelar. E os níveis elevados de repetência. São 3 situações que a escola ela deve comunicar ao conselho. É claro que nós temos uma parceria muito boa, né, com a escola. A escola sempre nos convida para participar das reuniões de pais e mestre, e é nesse espaço que nós temos a oportunidade também de falar sobre o papel da escola, a responsabilidade dos pais e o papel do conselho. Quando o conselho tutelar recebe uma denúncia, quais os procedimentos? Bem, a princípio, quando recebemos, tomamos conhecimento dessa denúncia, o conselho tutelar deve aplicar as medidas de proteção. Aplicando essa medida de proteção, ele encaminha para a rede também de proteção, para estar também acompanhando, para sanar essa violação. E é claro que a rede de proteção entra a questão da saúde, da educação, das questões jurídicas. Então, é essa a rede, além de outros atores da rede. Após a finalização do atendimento feito pelo Conselho Tutelar, como se e para onde segue o atendimento? Boa, Maria, essa pergunta, porque é a dúvida de todo mundo. Quando a gente aplica a medida aqui, faz o atendimento, aí as pessoas dizem, e agora, conselheiro, o que é que iremos fazer? Cabe ao Conselho Tutelar também, o conselheiro tutelar explicar também as etapas futuras. Então, tem situações que vai depender muito do tipo de violação. A exemplo de um abuso sexual, depois que faz esse atendimento aqui, aplica-se a medida, então existe os encaminhamentos e existe os atores que vão atuar. Delegacia, por exemplo. Então vai ter a parte da delegacia e a gente tem que explicar isso à pessoa, né? O adolescente também tem que ouvir isso, a criança tem que ouvir junto com o seu responsável. Então vai ter a parte da delegacia que vai fazer a função dela, que muita gente confunde. Acho que o conselho tem que fazer tudo e o conselho ele não faz tudo, ele fiscaliza todos os órgãos, ele monitora que todos os órgãos atendam, mas ele vai encaminhar para a delegacia que vai fazer a parte dela, ele vai encaminhar para a autoridade judicial que vai fazer a parte dele, o Ministério Público através da Promotoria da Infância, então também vai comunicar que também vai atuar na situação. Então, a família tem que sair daqui orientada o que vai acontecer, né? Os serviços que vão ser acionados, o que vai na casa dela, quais são os serviços que vão visitar a família. Então, isso é muito importante para a família. Existem ações feitas pelo Conselho Tutelar para colaborar e divulgar os canais de denúncias dentro dos espaços escolares? Como esse trabalho existe? Então, a parceria que existe entre a escola e o conselho dá esse espaço também. Geralmente, dependendo muito dos temas, por exemplo, mês de maio agora que está para chegar, né? Que é 18 de maio, que é o combate à exploração do abuso sexual de criança e adolescente. Então, as escolas têm essas ações no seu projeto político-pedagógico. O Conselho Tutelar também está atento, porque nós temos a nossa programação também de estar junto, não só em escola, viu? Nós também estamos junto com ONGs, com outras secretarias. Então, geralmente participamos desse espaço. E aí, como é feito? Geralmente a escola nos convida e faz grupos de alunos, rodas de conversa, e a gente aproveita as reuniões também de pais e mestres para dar uma fala sobre isso. E também usamos esse espaço para divulgar os canais de denúncias.
Então, a gente aproveita para falar sobre o Disque 100, que é nacional, o Disque 123, que é só da Paraíba, e também orientamos isso para as palestras, tanto com as crianças, os adolescentes e os pais. E também falamos que os pais, ou qualquer pessoa, pode vir até o conselho presencialmente e pode fazer a denúncia e pode pedir o direito de anonimato. Então, o direito da pessoa fazer a denúncia e dizer, eu não quero ser identificado, eu quero que essa denúncia seja anônima. E esse direito dele tem que ser garantido também aqui, todo o sigilo. Então, nós também explicamos aos pais, né? A todos, até o pessoal da saúde também, quando nos abordam, a gente orienta também dessa maneira. Edivânia, agora para finalizar a entrevista, você gostaria de deixar um recado para os pais e adolescentes que estão nos assistindo? Sim, com certeza. Eu quero aproveitar essa oportunidade para reforçar, né? O Conselho, ele está para zelar o cumprimento de direitos de criança e adolescente. E nesse zelo também está as orientações e as informações na questão da autoridade da família. A família é responsável, segundo o artigo 4 do Estatuto da Criança. Ele é o primeiro órgão responsável de cuidar. Então, o Conselho Tutelar está para fortalecer também a família com as orientações. Também está no Estatuto, lá no artigo 70, que fala sobre que é dever de todos, prevenir a ameaça de violação de direito de criança e adolescente. Então, assim, a escola, né, o vizinho, a comunidade, todos, o Estado todo. Então, com relação aos cuidados, ao zelo, todos têm essa obrigação. Não é o Conselho Tutelar cuidar da criança. Quem cuida da criança é pai e mãe. O Conselho Tutelar, ele zela pelo cumprimento de direitos. Porém, eu quero também deixar um recado muito importante, principalmente nesse período. A orientação que eu dou para todos os pais, porque eu sou mãe, é que tenha uma orientação, observe seus filhos, monitore seus filhos, nessa questão de privacidade do adolescente, da criança, de jeito nenhum. Não é invadir privacidade, é cuidar do seu bem maior, que é seu filho. Então, tem que monitorar, saber com quem o seu filho anda, sabe onde ele está, determinar algumas coisas como horário de chegada, de saída, sabe? É adolescente tem todos os seus conflitos, procurar ajuda se for necessário, sabe? Procurar orientações, mas tem que cuidar dos filhos nessa questão de monitorar, certo? Quem é responsável pelos filhos são os pais irresponsáveis, então tem que monitorar sim, saber exatamente onde estão, com quem está se comunicando nas redes sociais, o que é que estão vendo nas redes sociais, né? Chegar até a escola, né? E ter essa parceria com a escola na comunicação. Então, assim, isso vai prevenir muitos problemas, tá certo? Então, assim, esse é o recado que eu dou como mãe, mas como conselheira também eu fortaleço essas orientações, tá certo, Maria? E eu agradeço a oportunidade. Nada, obrigada, senhora, pela entrevista inteira, viu? Bom, pessoal, voltamos agora com o pessoal do Papo de Jovem. Bom, pessoal, nosso programa está chegando ao final e eu quero agradecer que você ficou com a gente até aqui. Também quero reforçar a importância do trabalho que precisa ser fortalecido para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Se você aí de casa quer acompanhar mais do nosso trabalho, nos siga nas nossas redes sociais. @Papo de Jovem SPMNE para o Instagram. E Papo de Jovem no YouTube. Até logo. Tchau. Tchau.